primeiro amor. Aleluia! Aleluia! Glória! Eita, Deus maravilhoso! A paz do Senhor a todos! Começa mais uma live do Flávios Romano a serviço do reino. Isso mesmo! E hoje nós começaremos a série Os Missionários. Queridos, você precisa ficar atento. Você precisa ficar ligado. Hoje nós vamos entrevistar um rapaz que está há mais de 14 anos no Japão. Isso mesmo. E olha que interessante. A sua esposa, a sua filha e o seu filho tem uma definição desse rapaz que me chamou muita atenção. Amados, hoje é com prazer, é com alegria, é com muita emoção que eu quero apresentar para vocês o nosso querido amado pastor Sérgio Prado, da Igreja Aliança entre as Nações, aqui do Japão. Como é que você tá? Tá tudo tranquilinho aí? Vai chamando as pessoas aí, vai mandando um coração aí, vai dando um glória aí, porque hoje vai ser uma bênção tremenda, hein? Olha aí, hein? Saímos daqui do Brasil e vamos até o Japão. É isso mesmo. Deixa eu ver quem tá nativo aí. Rodrigo Max, meu querido Rodrigão, Deus abençoe, querido, saudade do meu primo. Te amo, querido. Serginho, já vou te chamar, hein? Kumamoto tá nativa, meu Deus do céu. Liliane, meu Deus do céu, quanto tempo eu não vejo essa jovem aí? Faz tanto tempo, tantos anos, né? Essa minha colega que trabalha conosco do trabalho, que bênção. Queridos, faltou um minutinho, eu vou chamar ele, hein? Vai ser uma conversa bacana. Ó, tem uns louvor que é incrível, né? Olha como que Deus é bom, ó. Ó. Eu só quero a Ti, Pai, só quero a Ti. Gente, Deus é bom demais. Só quero a Ti, Senhor, e nada mais. Nada mais. Eita, maravilha. O pessoal tá entrando aí. Vai convidando e vamos embora. Que agora, 7 horas e 5 minutos, aqui horário do Japão, nós vamos chamar, já sabe quem? Eu vou chamar ele agora. Sérgio Prado, tá nativa? Cadê? Pode mandar, minha filha já entrou, hein? Eita, família já entrou. Cadê minha sogra, cadê minha esposa? Essa live que tem tudo para abençoar. Sérgio Prado, ó, contagem regressiva. 5, 4, 3... 2. Quer ver? É agora? Foi. O que deu? Vai. Puxa, isso aí tá aqui nem... Aê! E aí, queridão? Joinha aí? Bênção pura, pastor Sérgio Prado, tudo da bênção aí, querido. Graças a Deus. Jesus Cristo. A Eu já vitória. vi... Ô, Serginho, eu já vi que a Lud entrou aí já, rapaz. O que é? As nossas filhas estão a Luz tá aí, a Luz tá junto aí. Chegou na área aí. Glória a Deus. Que maravilha. Glória a Deus. Sérgio, eu tava comentando aqui com o pessoal que tem uma coisa que me chama muita atenção de você, é que você é de São Bernardo do Campo, a minha terra natal. São Bernardense. Então, um amigo meu, quando soube que eu ia entrevistar alguém de São Bernardo, ele mandou fazer uma pergunta. Pergunta para ele se ele conhece alguma Emerald, alguma Solen, se ele conhece alguma... Na época do mundão, ele se lembra desses lugares. Meu Deus, cara. Quem que é esse teu amigo aí? Quem que é esse teu amigo secreto? Pô, esse amigo secreto tá lá no Brasil ainda, viu? Tá lá no Brasil. Lá. Ele tá precisando de Jesus. Daqui a pouco ele vai entrar aí, ó. Daqui a pouco ele vai entrar aí e a gente vai até chamar a atenção dele aí. Sérgio, quero antes de mais nada, querido, agradecer a Deus, tá? Eu quero grandemente agradecer a Deus. Com certeza. Primeiro, por você ser um homem de Deus. Eu já vou pautar por qual motivo. Segundo, por você aceitar o nosso convite. Porque a prioridade dessa live é abençoar milhares de pessoas. Pessoas que estão paralisadas dentro da igreja. Pessoas que estão aprisionadas, até mesmo por próprio líder,
que está ali magoadinho, triste, e está procurando, de alguma certa forma, um combustível para sair. Então, quando o Senhor me deu esse tema, os missionários, o Senhor falava para mim, vai para o mundo inteiro, live para o mundo inteiro, porque eu vou mostrar que enquanto vocês estão aí, as coisas estão acontecendo, né? Sim. Então, eu quero, antes de mais nada, falar para você duas coisas que me chamaram a atenção, que quando eu orei para falar contigo, eu falei, Senhor, confirma aí essa live. Foram duas coisas que me chamou muita atenção, conversei com a minha esposa. Primeira delas, o pastor me tratou como um filho, numa simplicidade, numa humildade tão grande. Usou textos bíblicos na conversa, que hoje muitas pessoas não falam mais da Bíblia. E segundo, quando nós terminamos de conversar, o pastor tomou a frente e falou assim, vamos fazer uma oração. Amém. Eu quero desejar, falar assim, que Deus abençoe, enriqueça grandemente o seu ministério. E eu quero começar aqui, eu tenho algumas coisas aqui, pastor. Eu quero começar o seguinte. A Lude, o seu filho, sim, e a sua esposa, eles me descreveram vocês, cada um em uma palavra, que me chamou muita atenção. Pastor, o seu filho diz que o meu pai é perseverante. Oh, que bom. Aleluia. A sua filha, olha que testemunho forte, a própria filha diz, não, o meu pai eu defino com uma única palavra, ele é encorajador. Amém. E a mulher amada da sua vida, que concedeu esses dois filhos maravilhosos, ela falou assim, eu resumo meu marido, meu bebê, meu lindão, como excelência. Eu quero, para começar essa live, pastor Sérgio Prado, que hoje eu te entrevisto, você fica à vontade. Eu quero fazer essa pergunta. Quem, na real, quem, afinal, é o pastor Sérgio Prado? É um homem que reconhece ser transformado pela graça e pela misericórdia de Deus na pessoa de Jesus e que tem uma gratidão imensa no coração por tudo isso que viveu a partir de Jesus. Amém. E que agora decide tentar ao máximo recompensar aquilo que ele fez. Eu sei que é impagável, mas eu decidi tentar recompensá-lo até que um dia eu o encontre no céu. Eita, maravilha. Pastor Sérgio, me diz uma coisa. De onde você veio? Você imaginava que um dia seria enviado por Deus para estar do outro lado do mundo? Já que o nosso tema é a vida de um missionário do outro lado do mundo. Você fazendo essa pergunta me remete à minha conversão. Quando eu me converti com um pouco mais de 18 anos. No culto em que eu participei, foi a primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica. Certo. E lá o seminarista que estava pregando na ocasião, ele estava falando sobre missões. E aquilo me despertou uma curiosidade, porque eu não era nem convertido, eu estava ali no embate com Deus, uma crise dentro de mim, Jesus falando comigo, enfim. Naquela noite eu reconheci Jesus como meu Senhor, mas eu saí com aquela pulga atrás da orelha, o que é ser um missionário? E aí quando eu fui esclarecido, depois de algumas semanas, num processo de discipulado que eu passei, certo, eles disseram assim, olha, o missionário é alguém que convertido, tem muita gratidão pelo que Jesus fez na sua vida, e que agora recebe um chamado e se entrega para esse chamado para pregar o evangelho. Então dali uma chama no meu coração despertou, porque eu disse, eu sinto que um dia eu vou fazer esse negócio aí. Eu não tinha muita percepção do que era ser um missionário, mas eu disse, eu sinto que eu tenho alguma coisa que me leva para esse lado aí de ser um missionário. Certo. Então, eu não tinha uma ideia de que ia parar no Japão. Na verdade, depois que tive certeza do meu chamado, fui para um seminário. Esse seminário preparava missionários para os povos indígenas. Nossa, que legal! E
E lá eu tinha um desejo muito forte de trabalhar com os Yanomamis. Nossa! Com a etnia Yanomami lá no norte, no extremo norte do Brasil. Uhum. Mas Deus faz os seus planos, né? A gente que tem que seguir o plano de Deus. E aí eu vim para cá, para o Japão, porque meu sogro estava aqui como pastor. Uhum. Ele é o fundador da missão que nós participamos. Certo. E aí eu praticamente, Deus fez uma virada. Nós já conversamos sobre isso, eu acredito que você já deve entender mais ou menos como que é. Mas para quem está me ouvindo pela primeira vez, eu estava nesse seminário, meu sogro veio para o Japão. De lá, a igreja em Diadema, a qual eu sou membro, requisitou-me para ser o pastor daquela igreja local. E aí, e depois de 8 anos, eu saí do seminário, fui para a igreja, comecei a pastorear a igreja. E depois de 8 anos, Deus usando o meu sogro, me trouxe para o Japão. E daqui vão completar 14 anos. Meu Deus do céu. Pastor Sérgio, eu sei que tem algumas pessoas nos acompanhando e esse vídeo vai ser colocado aí para as pessoas no futuro ver. Eu queria te fazer uma pergunta. Quando se fala de missionário, nós temos essa ideia daquele rapaz que vai apenas fazer uma missão em determinado lugar e vai voltar. Quando teve o evento do Descende no Brasil, eu me recordo de uma frase de um americano que disse o seguinte: os brasileiros... Laurie Cunningham. Exatamente. E ele falou assim, os brasileiros é incrível, porque eles vão e ficam. Nós vamos e voltamos. A pergunta que eu quero te fazer, o pastor Serginho, é o seguinte: há um preço de ser esse missionário que vai e fica em outro país? Eu entendo que quando você recebe o chamado de Deus, e é um chamado legítimo, você se entrega da mesma forma como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando comissionado e preparado pela igreja de Antioquia, ele deixou claro muitas vezes que em nada ele considerava a vida dele preciosa, senão para cumprir o chamado que Deus dera a ele. Eu entendo que há muitas pessoas que poetizam e romantizam missões, porque tem um espírito aventureiro. Então, às vezes, as pessoas confundem uma personalidade aventureira com um chamado missionário. Meu Deus! O chamado missionário, ele tem um propósito de abençoar pessoas. Então, você tem que, em primeiro lugar, aquilo que Jesus ensina em Mateus capítulo 6, no versículo de número 33, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, eu acredito que, preliminarmente, um missionário, quando ele já tem esse chamado, ele abre mão, ele tem facilidade de abrir mão do seu habitat, dos seus costumes, da sua língua, do seu país, dos seus parentes, dos seus amigos. E eu, assim, considero que também é importante para que você não chegue no campo missionário e olhe para trás como se dizendo, puxa vida, eu deixei coisas valiosas para trás, e não vendo o valor da obra que você foi comissionado para fazer. Então, tem muitos missionários que entendem, por exemplo, o campo missionário como um lugar onde ele vai ter estabilidade, onde ele vai ter recursos, onde a igreja vai amparar, onde a igreja vai estar estabelecendo contato sempre. Olha. Não é assim, não é. Isso é a versão romantizada de missão. Eu não quero desestimular ninguém a ser um missionário, mas, no entanto, eu concordo com a frase de Lord Cunningham, quando ele diz que, e ele disse lá no final, ele falou assim, olha, eu tenho como enviar você, só que depois de 6 meses eu não tenho como te buscar. Olha, né? Por quê? Porque você tem que ter, de fato, essa percepção de que você entregou a sua vida para Deus no sentido de cumprir o chamado. E o chamado não é para o país, não é para a situação geopolítica da nação que você está inserido.
o seu chamado é para atender as pessoas. Então, se você não cria esse amor, esse vínculo com as pessoas que lá estão, embora você tenha pessoas amadas que você deixou na sua família, na sua igreja local, você tem que abrir um espaço para que essas pessoas também entrem no seu coração. E daí você vai criar amor. Então, quando você cria amor por essas pessoas e não pelo país, você fica lá enfim, até o amor acabar. Mas só que 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 8, diz que o amor jamais acaba. Então, Isso. Não dá para acabar. E só se Deus te manda para um outro lugar. Olha, que bacana. Pastor Sérgio, tem uma coisa que me fez lembrar no seu discurso aí. Eu assisti um filme do Hudson Taylor, que Sim. foi, né, seu missionário na China. E tem uma parte que eu assisti junto com a minha esposa aqui em casa. Eu e ela fomos pegos pelo sentimento e choramos muito. No momento que ele está na cozinha e a esposa dele chega com um prato e dizendo o seguinte: esse é o nosso último arroz. E agora ele convida ela, dá as mãos para ela, então vamos agradecer. E ali ele faz aquela oração de agradecimento, falou: Senhor, muito obrigado. Eu e minha esposa choramos muito, muito nesse episódio, porque na hora que ele termina de comer, ele fala: Deus é bom demais. E antes de terminar a comida, Sérgio, a se bate. E aí, quando ele vai abrir, uma verba enviada da Inglaterra, e alguns irmãos que se reuniram e mandaram para ele. E aí ele volta a orar e agradecer a Deus. Isso me traz à memória de algo mais ou menos assim, pastor Sérgio. Realmente nós deixarmos e confiarmos em Deus em todos os momentos, porque quando nós terminamos a nossa conversa na semana passada, que você optou por falar: deixa eu fazer oração aqui, me deu para mim para falar assim: Senhor, existem homens de Deus ainda que não jogam as palavras à toa, que reconhece o Senhor em tudo, em todos os momentos. E uma coisa que eu vejo muito, pastor Sérgio, é que missionários, principalmente missionários, eles carregam essa gratidão a Deus e confiança em Deus, parece que nas veias. A pergunta que eu quero fazer para o senhor é o seguinte: houve algum momento desses quase 14 anos de Japão, houve um desses momentos que você falou assim: puxa, as crianças ali, puxa, e agora? Se houve, por favor, compartilha com a gente. Na verdade, eu tenho mais experiências com essa situação no Brasil, até no início da minha carreira missionária, porque eu comecei em 1997, julho de 97, quando eu deixei a igreja e fui para o seminário e tive lá a minha primeira prova de fé, porque ali eu fui por fé. Eu saí do meu trabalho. Eu trabalhava no Hospital São Bernardo, querido. Eita! Olha, um detalhe aqui que eu abro um parênteses, né? Eu trabalhei, nasci no Hospital São Bernardo, trabalhei no Hospital São Bernardo, conheci o médico que fez o parto da minha mãe, ele era o meu chefe. Meu Deus do céu, rapaz! Eu voltando aqui, então eu saí do hospital, já estava ali há alguns anos, e tinha um cargo assim bom, minha esposa também trabalhava. E nós fomos para o seminário sem zero salário. A gente contava com as ofertas generosas dos irmãos e parte da igreja que pagava a mensalidade do seminário. Mas o resto nós tínhamos que clamar a Deus. Então, de lá para cá, eu tive algumas experiências. Por exemplo, eu conto uma que eu não me esqueço. Estava no seminário ainda, meu filho era muito pequenininho. Meu filho tinha 4 anos. Tinha 2 anos de idade. E aí um dia eu tô saindo, porque lá nós estudávamos e outro período nós trabalhávamos para custear o valor maior, né, do lugar. E aí meu filho me pega na barra da minha calça assim, e ele mexe, ele fala: papai, Sansan, que Sansan era maçã. Ele queria maçã. Eu não tinha dinheiro para comprar maçã. A gente, malemar, tinha dinheiro para comprar a comida do dia. E aí eu disse: olha, filho, o papai não tem maçã agora, mas nós vamos orar, Jesus vai fazer a obra. E aí, rapaz, eu fui trabalhar naquele dia e eu encontrei, olha como a coisa é assim, São Bernardo é uma terra abençoada mesmo. Eu cheguei lá
na hora do trabalho, e aí me colocaram num setor que era para arrumar telhados das casas lá do seminário. E aí tinha um telhadista, então eu ia ajudar esse telhadista. E esse telhadista era da onde? De São Bernardo do Campo. Nossa! Só que ele tinha... Quando eu falei para ele que era de São Bernardo, ele falou assim, rapaz, você é de São Bernardo? Eu falei, sim, de São Bernardo. Aí ele ficou amigo, assim, sabe? Ele falou assim, eu tenho uma plantação de bananas aqui. Eu tenho uma plantação muito grande de bananas nessa região. E eu trouxe umas bananas aí. E tem muitas, sabe? E eu queria te dar umas bananas. Rapaz, aí sabe o que aconteceu? Ele abriu o porta-mala, assim, era mais ou menos, isso era umas 8 horas da manhã. Ele abriu o porta-mala e tinha banana. E me pergunta que tipo de banana que era. Banana maçã? Maçã, cara. Nossa! Banana maçã, só que tava verde. Tava verde, verde, verde. Ele tinha acabado de tirar a penca, assim. Aí ele falou assim, olha, eu tô sentindo no meu coração, você é missionário, eu vou te dar essas bananas tudo pra você aí. Rapaz, tinha mais ou menos, naquela penca de banana, tinha mais ou menos, olha, pra não ser exagerado, tinha mais de 50 bananas. Nossa! Eu falei, meu Deus, eu vou levar essa banana verde pra casa, meu filho vai se acabar de comer banana verde lá, vai passar mal. Aí eu falei, mas deixa aí no porta-mala e que depois que a gente acabar o trabalho, eu tenho que voltar pra casa, eu levo. Rapaz, você não acredita o milagre que Deus fez, mas deu um sol aquele dia, um sol mas tão grande, que na hora que ele abriu o porta-mala, nós começamos 8, fomos almoçar, quando foi umas 3, 4 horas da tarde, ele falou, sua banana, leva a banana embora aí. Ele abriu o porta-mala, era aqueles diplomatas, Commodore, sabe, aquele grandão. Nossa! Aí quando ele abriu aquilo, a banana tava amarela, rapaz. Gente! Tava suando a banana tava até molhada. Então, ao longo do dia, ela amadureceu dentro daquele forno do carro. Nossa. E aí eu levei a banana, meu filho. Eu falei assim, ó, não tem maçã, filho, mas Deus mandou banana, maçã. Agora, remetendo essa história para o Japão, eu vivi em 2009 aqui. 2009, o pior ano do Japão pós-guerra, depois de 100 anos da guerra. Foi o pior ano depois de 100 anos do Japão, a pior crise que o Japão enfrentou. E culminando depois da crise, que era até então uma das crises mais difíceis, foram a Segunda Guerra, depois do pós-guerra. Essa foi a pior depois de 100 anos. Nossa. Então, nós passamos um período muito difícil aqui, onde os irmãos tinham apenas um trabalho para comer. E os pastores, da nossa visão, entendem o seguinte: quando a igreja não tem como dar o salário do pastor, do missionário, o missionário continua trabalhando sem murmurar, porque ele é de Deus. Então, Deus não vai deixar ele passar necessidade. Amém. Então, em 2009, nós praticamente passamos sem salário. Nós vivíamos com o que restava. Nós estávamos aqui em 3 pastores, com 2 igrejas, e sobrava, depois que pagava todas as contas, pagava os funcionários da igreja, aí nós repartíamos o que sobrava e dava, por exemplo, por semana dava 10 mil para cada um, e com aquilo nós sobrevivemos durante meses. E os irmãos voltaram a trabalhar. Então, naquele ano, nós tivemos uma conquista muito, muito linda, que foi o pior ano do pós, né, de crise no Japão, mas nós conseguimos comprar um templo aqui na região de Higashiome, nós conseguimos pagar esse templo. Então, foi uma recompensa desse sacrifício, foi muito legal. Foi muito legal. Que legal, que bacana. E pastor, me diga uma coisa, como que é a sua igreja em relação a missões? Já que o senhor é um pastor missionário, como é que o senhor consegue administrar essa vida missionária? Você leva sempre isso no seu discurso, nas suas mensagens, falando, a obra missionária está aí, não vamos esquecer, ou você encontra dificuldades nessa área? Graças a Deus não, Flávio, porque nós entendemos que a igreja, a força propulsora da igreja é o espírito missionário. Se uma igreja não tem isso no seu cotidiano, ela perdeu razão de ser igreja.
Porque do nome igreja, eclesia, já é um nome missionário, porque compreende-se a assembleia ou a congregação que era chamada para fora. Ou seja, os primeiros cristãos entendiam que eles não podiam ficar só nas suas casas, mas eles tinham que sair de um sistema cômodo para agora anunciar o evangelho de Jesus, as boas novas do evangelho. Então nós compreendemos desde o início da nossa missão que missões tinham que estar no cerne, no coração. Então desde da perspectiva local, de missões urbanas, então nós tínhamos muito apreço no momento em que nós ainda éramos uma igreja pequena no Brasil, lá em Diadema, num lugar muito precário, muito difícil. Meu sogro chegou lá em 91, então não tinha nada, não tinha rua asfaltada, não tinha energia elétrica, 90% das casas era terreno invadido. Então meu sogro chegou ali como um missionário já. Então ele imprimiu esse espírito missionário, e dali a igreja, mesmo pequenininha, foi se envolvendo com missionários. Por exemplo, nós tínhamos missionários que trabalhavam com homossexuais, missionários que trabalhavam com centro de reabilitação. Nós contribuímos com um pouquinho, mas não deixávamos essa chama apagar, porque nós entendíamos que isso ia proliferar, isso ia aumentar. Até que chegamos a sustentar ou ajudar parcialmente no sustento com missionário na Turquia, por exemplo. Olha que legal. E dali meu sogro veio para o Japão, e nós continuamos dando apoio para ele aqui no Japão. Hoje nós temos uma igreja no Japão que tem cerca de 80 membros. Olha que bênção. Mas desde 2014 nós tivemos uma direção de Deus de fazermos parcerias missionárias. Por quê? Porque até esperarmos o trabalho missionário efetivamente começar a partir da nossa igreja, porque não é apenas ter chamado, você precisa transicionar até a confirmação desse chamado e o envio do missionário. E nessa transição precisa o preparo, precisa, enfim, o missionário, aquele que carrega um chamado missionário, precisa se tornar experiente para que aconteça o envio. Então nós fizemos uma matemática e entendemos que isso demora um período. E além disso, quando o missionário vai para o campo, você ainda precisa dar a ele esse tempo, porque em se tratando de missão transcultural é um pouco mais difícil, porque tem costumes, tem língua, tem cultura totalmente diferente do seu cotidiano. Então demora um pouco mais, até ganhar toda essa compreensão e começar a pregar o evangelho ao nativo, demora um pouco mais de tempo. Conclusão. Então nós entendemos que nós podíamos já investir em quem já está no campo missionário. Então, como a nossa visão não é uma visão bairrística e nem de monopólio de missões, a gente tem uma visão de reino. Então tem um irmão lá que é um servo de Deus, uma serva de Deus, que faz um trabalho que atende inclusive a nossa missão, que é abençoar as famílias da terra. Então a gente vai lá, vê em loco como é o trabalho e volta para a igreja, faz aqui um consenso com a igreja e estipula uma oferta e adota esse missionário em oração. Então a partir de 2014 nós começamos com a nossa primeira inserção em Moçambique. Aí lá nós conhecemos o pastor Itamar, missionária Alda da Missão PIEA, Projeto Internacional de Evangelização para o Interior da África. É um missionário, um homem de Deus. Um homem de Deus que está na África há mais de 20 anos. De lá nós conhecemos o pastor Peter, que é um pastor indiano, mas fala português. E ele nos apresentou o pastor Ajay, que é da igreja Deus é Amor. Olha! E nós contribuímos com a vida desse irmão lá no Nepal. Nossa. E de lá nós conhecemos o pastor Bharat, que é um pastor butanês. Que é um pastor também da Assembleia de Deus do Butão. Então nós também fazemos parceria com eles lá. Que legal. De lá nós conhecemos o pastor Evilásio, que está lá no Timor-Leste.
E ele é da Igreja Batista. Também nós fazemos parceria com ele. De lá nós conhecemos os missionários Fernando e Cristiano na Indonésia, em Bali. Que eles são da Igreja Assembleia de Deus do Bom Retiro, aí de São Paulo. E daí nós conhecemos na China o Roberto e a Andréia. Também firmamos parceria com eles. Depois de Roberto e Andréia, conhecemos o pastor Sérgio e Laurizé na Itália. E pastor Sérgio Laurizé nos apresentou o casal de pastores Noel e Shazia, um pastor de refugiados. Um pastor que é paquistanês, mas que hoje está erradicado na região de Como, norte da Itália, cuidando de refugiados. Tudo que é países islâmicos, ele adota nos seus centros de triagem para refugiados na Itália. Nossa, que legal. Pastor, deixa eu te fazer uma pergunta, que eu sei que futuramente pessoas vão analisar essa nossa live. Essa sua atitude aí, é um pouco que meio que, como posso dizer, a atitude do Senhor em não se preocupar apenas com o que é do seu ministério, mas abençoar pessoas que é de outro ministério. Você não vê que hoje é uma grande dificuldade para as igrejas pensarem nisso? Vamos tirar uma oferta para mandar para o missionário lá da Rússia. Mas ele é de que igreja? Ele é da igreja Deus é Amor. Não tem nada com a gente não, então não vamos fazer isso aí. O senhor não encontra essa dificuldade? Porque assim, eu conheci um pastor, um amor de pessoa na África também, que ele é de uma denominação também, só que ele vira e mexe, ele está sempre no grupo, ele sempre está agradecendo as igrejas, e quando olha, fala, poxa, mais igrejas de fora que se preocupam com ele do que as próprias igrejas de dentro. O que o senhor diria? Por que dificuldade é essa que muitos têm em abrir o bolso ou o coração para abençoar alguém, como o senhor mesmo diz, que está no campo de batalha? Eu acredito que a dificuldade, ela surge, Flávio, quando a igreja é monopolizada por Roma. Então, depois de Constantino, a igreja praticamente ficou financiada por Roma. Para que houvesse libertação desse monopólio, ou desse domínio, né, desse, digamos assim, feudalismo de Roma sobre a igreja, os reformadores, eles criaram um sistema que, até então, era um sistema que dava a eles subsistência para a igreja reformada. Então, Lutero, que teve a sua vertente, Calvino, que teve a sua vertente, e depois os outros reformadores que vieram, né, em seguida, cada um foi tendo uma, digamos assim, uma metodologia de trabalho, e os fiéis foram subsidiando esse trabalho. Em dado momento, passou-se a olhar as denominações como sendo, digamos, barreiras para o convívio do reino de Deus. Então se perdeu a visão de reino. Então a reforma foi uma bênção no sentido de só a escritura, né? Só as escrituras, mas em dado momento a reforma também errou nessa questão de criar barreiras teológicas que praticamente fez com que cada denominação se transformasse num pequeno reino dentro do reino de Deus. Então eu acredito que quando a igreja ela adota uma visão de reino, porque reino na Bíblia, Jesus falou mais do reino de que salvação, sabia? Se nós lemos os evangelhos, pode fazer uma pesquisa, eu não tenho medo de errar. Jesus pregou mais sobre o reino de Deus do que propriamente sobre a salvação. Por quê? Porque a salvação está inserida no reino de Deus. Então, quem está no reino de Deus, obviamente, já está salvo. Então, por isso que ele diz, Pai nosso que estás no céu. Então, quando o Pai no reino é nosso, é porque não tem barreira. Então, se é meu pai, é pai do AJ, que é da Deus em Amor, que trabalha lá com a visão da Deus em Amor, mas ele é meu irmão, ele é pai nosso. Não é pai meu ou do AJ. Então, a gente adota essa visão
desde quando o nosso novo convertido chega. Já no processo de discipulado, nós já dizemos para ele, olha, nessa igreja nós contribuímos com missionários e nós temos aqui os dízimos, as ofertas alçadas, mas uma oferta que é mensal é a oferta para os missionários. Então você é um cooperador do reino a partir de agora. Olha, que bênção. Pastor, me diz uma coisa, na sua visão, hoje o senhor, olhando para o seu rosto aí, eu chuto a sua idade. Deve ser lá por uns 29. Você está muito bonzinho, cara. Se chegar no 30 é muito. Aí a gente vai ter que ver esse documento, hein? Não, me diz o seguinte, o que você vê, o pastor Sérgio, dessa nova geração em relação a missões? Qual que é a sua percepção? Quais são os pontos que você acha que precisa ser trabalhado ainda? Qual a deficiência? Eu acredito que essa nova geração tem um brilho. Ela é uma geração sem medo. É uma geração despojada. É uma geração que não está requerendo nada para fazer missões. No entanto, é uma geração que tem um perigo. Eu não vou fazer uma crítica, mas eu vou fazer aqui um alerta. Ela não está respeitando os estágios. Ela está pulando estágio. Então, para você ser um missionário, começa na sua igreja local. Porque o seu tempo de banco, ele é fundamental para, lá na frente, falou tudo, pastor, você também discipular pessoas. Se você for um bom servo na sua igreja local, isso certamente vai redundar em você ter êxito no cumprimento da sua missão. Não vou dizer que você vai ser um bom missionário porque foi um bom servo na sua igreja local, porque depende do caráter das pessoas. Mas vai contribuir bastante para o seu trabalho ter êxito, porque você aprendeu a obedecer, você aprendeu a praticar o que te ensinaram. Porque há uma confusão de ideias hoje, fazendo-se entender que há autodidatas no reino. Não existe autodidata no reino. Porque se houvesse autodidatas no reino, Mateus capítulo de número 28, verso 19, deveria ser apagado. Jesus teria errado quando ele disse, ide e fazei discípulos. Então, hoje, essa nova geração quer ser missionário antes de ouvir os seus pastores. Antes de sentar num banco para aprender. Porque aprender, gente, custa um preço. Mas tudo que você aprende não lhe é tirado, não lhe é roubado. Você pode perder por falta de prática, mas ninguém lhe tira isso. É um bem que ninguém pode tirar de você. Então, eu entendo que essa geração não está, digamos assim, não está passando um bom tempo no exame das escrituras sagradas. Teologia sistemática é algo que soa muito estranho no ouvido dessa geração. E eu vou dizer para você, o que eu pude ganhar na minha história de missionário foi com o ensino que eu tive sistemático da Bíblia. No seminário que eu tive o privilégio de cursar, lá tinha, além das matérias que normalmente se fala, soteriologia, pneumatologia, tudo mais, nós tínhamos até aula de memorização de textos bíblicos. Nossa! Então, quer dizer, é uma coisa que você fala hoje, o pessoal fala, não, você é religioso. Não confunda religioso com zeloso. Zeloso pela palavra é aquele que tem amor pela palavra a ponto de determinar que a sua vida seja bíblica. Não para cobrar dos outros, não para apontar o erro dos outros, mas para dizer, não, eu não tenho esse princípio na minha vida, eu prefiro seguir o que Jesus me ensinou, e está aqui, está escrito na Bíblia. A gente tem que ter um pouco da igreja primitiva de Antioquia, mas a gente também tem que ter um pouco de igreja de Bereia. Entende?
Entendo. A gente tem que ter um pouco de exame mais aprofundado das escrituras. Por isso que eu sou assim, muito fã do trabalho, por exemplo, de Luciano Subirá. Eu sou fã do trabalho, por exemplo, de Hernandes Dias Lopes. Sou fã desses caras, sou fã do trabalho, por exemplo, de Jeremias, né? Pastor Jeremias lá da Oitava de Belo Horizonte. Gente que debruça nas escrituras para escrever, para dar ensino didático das escrituras. Então, se essa juventude pegar essa força da informação, essa força do contato com outras culturas, que hoje está fácil, né? Hoje está muito fácil. A internet já te remete em minutos para você conhecer qualquer cultura do mundo. Se você quiser hoje, por exemplo, fazer contato com alguém das Ilhas Fiji, você consegue. Pela internet, você entra lá numa sala de bate-papo lá e você consegue alguém de Fiji para conversar. No meu tempo, não. No meu tempo era só livro de geografia que você imaginava o que era Fiji, né? Então, quer dizer, se ajuntar isso com um conhecimento sólido das escrituras sagradas, não confundindo religiosidade com zelo pela palavra, é missionário que vai durar muito, muito, muito mais tempo e vai dar fruto com muito mais abundância do que a minha geração e a geração passada. Pode acreditar. Legal. O pastor pontuou aí, o pessoal está bem prematuro, né, pastor? Eu acredito que não somente na igreja, mas o dia a dia mesmo. Você vê os jovens já com atitudes já de gente grande, não respeitando, como o senhor mesmo diz aí, as etapas, né? Sim. Eu queria saber o seguinte, pastor, essa conversa, o mês que vem a gente vai estar falando com o Hernandes Dias Lopes. Legal. Eu bati num papo com ele e eu fiz essa mesma pergunta para ele. Eu falei assim, pastor, quando a gente, nós aqui hoje, a gente olha para buscar referências, principalmente referências bíblicas, etc. Tal, hoje a gente estrala o dedo e começa a dizer, foi como você mesmo disse, Subirá, Hernandes, Jeremias e assim por diante. Aí eu fiz essa mesma pergunta para ele. Será que na próxima geração teremos alguém para a gente poder também pontuar de tanta exatidão, não tem fulano de tal? Ele me fez assim com a cabeça falando, eu acredito em milagres, né? Mais ou menos assim, eu acredito em milagres. E realmente, pastor, eu estou vendo tá defasado. Hoje, por exemplo, na minha época, você sentava para conversar com um jovem e o jovem batia um papo sobre Bíblia mesmo. Não, foi assim, assim, assado. Não necessariamente teologicamente, mas tinha prazer. Hoje a gente encontra um pouco de dificuldade. O senhor acha que isso é falha da igreja em si? Ou não? É a geração mesmo que está se ocupando com a tecnologia e está atrasando um pouco esse conhecimento? Eu acredito que tem sim parte. Vamos dividir em 3 terços. Parte é da igreja, porque a igreja não se empenha em dar ensinos expositivos das escrituras sagradas. Porque custa tempo, meu irmão. Para você elaborar uma mensagem, por exemplo, expositiva, num domingo que você pregue 45 a 1 hora, né? 45 minutos a 1 hora, você vai ficar debruçado em cima de livros aí pelo menos 10. Então você custa um preço. Então as mensagens tópicas, as mensagens textuais, elas são mais praticadas nos púlpitos hoje porque são mensagens rápidas. Jogo rápido, né? Só que a gente entende que o que é rápido também não tem um efeito duradouro. Mesmo sendo Bíblia. Porque quando você salta alguns textos e agrupa numa ideia, fica um pouco remota a ideia de fixação. Mas quando você pega um texto da Bíblia e apoia nesse texto, dá razão, fala do autor, da sua época, dando a contextualização, a pessoa pode até não saber toda a mensagem, mas ela vai fixar a história, e a história por si só, porque a palavra ela é viva. Isso. A Bíblia se encarrega de interpretar a própria Bíblia. Então, com o conhecimento que a pessoa recebeu de uma história completa,
dentro do seu contexto apropriado, ela vai fazer, sabe, outras, digamos assim, outros processos na mente dela para outros contextos diversos. Uhum. Então, essa é a primeira questão. Segunda questão é com relação a um conhecimento que eu chamo de conhecimento sem parâmetro. Porque as pessoas têm uma ideia de conhecimento com o Dr. Google. Então, eu já ouvi falar, onde você viu? Com quem você aprende? Eu pesquisei no Google. Só que nem sempre o Google tem uma informação concreta, com uma referência, com autoridade para se falar sobre o assunto, enfim, a gente já sabe que tem muita fake news na internet. E até no Wikipedia lá, que a gente vê muita coisa, tem coisa lá que não tem fonte, por exemplo. Da onde que você tirou essa história, né? Então, esse conhecimento sem parâmetro, esse conhecimento sem base, é um conhecimento que pode ser um conhecimento falso, né? É um gnosticismo do século XXI. 21, exatamente. Né? E, por um outro lado, tem essa coisa da pressa. Hoje o mundo está apressado demais. Hoje tudo tem que ser intensivo. Exatamente. Então, um curso teológico que demorava 3, 4 anos para uma pessoa completar, hoje a pessoa está querendo que termine em 6 meses. Quem dirá 6 meses? O cara quer que termine em 3 módulos. Não dá, meu amigo. Não dá. Você tem que estudar a Bíblia. Tem que passar. Então, aí é nesse ponto que você diz, pular estágios. Então, tem parte da igreja local, parte dessa ideia errônea de que pesquisou no Google, você tem um telefone na mão, você já sabe e não sabe, porque você não sentou para aprender com um mais experiente. E a pressa. A pressa sempre foi inimiga da perfeição, né? Olha, que maravilha, que legal. Pastor, a gente já está faltando aqui praticamente 10 minutos para a gente encerrar. E, poxa, eu preciso extrair muita coisa ainda. Eu queria te fazer uma pergunta seguinte. Pastor Sérgio, o que você diria para os jovens? O que você diria para alguém que está e vai nos ver futuramente? Qual seria o seu conselho para você, cristão, para você que está no mundo, que seja, que você quer entrar nesse universo da missão, universo do evangelismo? Qual seria o conselho que você daria? Primeiro que você tem que rever os seus conceitos de missões. Missões para quê? É uma pergunta. Por que eu quero ser missionário? Eu quero ser missionário porque é moda? Eu quero ser missionário porque é legal? Porque os meus amigos também estão sendo? Não, primeiro eu preciso saber em que nível está o meu chamado para isso. Se eu tenho chamado, onde que começa esse chamado? O missionário sempre começa de uma igreja local. Vamos voltar os olhos para a Bíblia. Atos, capítulo de número 13. Nós não estamos falando de qualquer um, nós estamos falando simplesmente do apóstolo Paulo e do seu, digamos, do seu discipulador Barnabé, o filho do encorajamento, né? Barnabé, filho do encorajamento. Então, ele passou por um discipulado. O apóstolo Paulo passou por um discipulado. 2 anos no deserto da Arábia com o próprio Senhor Jesus e depois 10. Junto lá com o povo praticamente repensando a sua conversão, fazendo valer o seu processo de conversão, até que ele desce a Jerusalém e dali agora ele é outorgado pelos apóstolos para ir para os gentios. Então, quer dizer, preparo. Vai precisar de uma igreja local, vai precisar de um pastor. Não é porque você tem chamado que você já vai abrir uma igreja. Você precisa de um pastor te enviando, um pastor dando a você tarefas pequenas, como dirigir um grupo de oração com os jovens, um grupo de oração de homens, um grupo de evangelismo, um trabalho numa clínica de reabilitação, numa clínica, por exemplo, como eu muitas vezes fui visitar clínica de pessoas com vírus HIV. Nossa. E presídios. Até hoje eu sou um capelão de prisional aqui no Japão. Então, quer dizer, começa por um envio que o seu pastor vai dar. Depois, prepare-se. Então, conhecimento do que você pode oferecer para um campo missionário.
Desde aprender um instrumento. Gente, se há uma geração que não está gostando de aprender a música, é essa geração agora. É verdade. Tem muita gente que tem talento, tem dom, mas não aprimora, não vai atrás de um professor, não vai tocar. Então, toque um instrumento. Questão de idioma, aprenda tantos idiomas quanto forem possíveis. Aprenda uma profissão. Tem muita gente que está saindo do colegial, já quer ir para o campo missionário. Peraí, meu colega, vai fazer um curso, pelo menos técnico, universitário. Dê tempo ao tempo. Crie bagagem para você oferecer alguma coisa. Vai fazer um curso de enfermagem. Vai fazer um curso, por exemplo, que lá no início, que é um curso que parece que não tem nada a ver com missões. Mas, por exemplo, microscopia. Microscopia é um curso de análise de doenças no microscópio. Porque isso falta no campo missionário, por exemplo, na África. Falta demais. No Amazonas, falta demais. Não tem microscopista, não tem técnico. Tem olheiro, tem alguém que vai aprendendo com outro e não sabe muita coisa. Então, por exemplo, prepare-se. E por último, espere o momento que Deus confirmará através da sua igreja e no teu coração também. Porque, como disse Hudson Taylor, o Deus que chama é o Deus que capacita, e o Deus que capacita é o Deus que sustenta. Exatamente, que maravilha. Esse pastor Sérgio é demais, cara. Eu quero mais tempo que esse rapaz, que, meu, a gente só tá crescendo aqui. Pastor, me diga uma coisa. Um livro que o senhor indicaria? Um livro que eu indicaria? Isso. Uau, tem tantos livros legais. Eu posso falar de um livro missionário, um livro antigo, mas que me fez... Eu sou assim, fãzão de Oswald Smith. Oswald Smith. Paixão pelas Almas. Meu Deus do céu. Paixão é um livro muito assim intencional. Quem quer ser um missionário tem que ler esse livro, Paixão pelas Almas. Vai aí, pessoal, vai a dica aí em Paixão. Olha, para você ter uma base, eu tenho uma meta mais audaciosa que Oswald Smith. Oswald Smith, ele sustentou no campo missionário ao longo da sua história, como missionário também, 800 missionários. Meu Deus do céu! Jesus 800 Cristo. missionários. E eu creio que nós podemos, como família Aliança Eterna, abençoar mais que 800 missionários ao longo da minha vida, da minha carreira missionária. Amém. Eu vou lutar para isso, eu vou lutar com unhas e dentes para a gente conseguir, assim, ajudar. Se não com contribuição financeira, com oração, sabe? Tem o nome lá do missionário, dizer, tem um missionário lá, tem um cidadão lá na Geórgia, lá no Uzbequistão, no Quirguistão, tem um cidadão de Deus lá pregando. Eita, maravilha. Pastor, fala aí um louvor. Fala para mim, um louvor. Um louvor. Olha, eu amo muitos grupos musicais. Pastor, deixa eu só interromper. Aquele louvor, quem te viu na prova e não te ajudou, o senhor não gosta dele? Quem te viu na prova e não te ajudou? Eu nunca ouvi. Mas olha, para dar uma risada aqui, pastor. Eu lembro que no seminário, na hora que chegava de música de louvor, o professor ele batia tanto nisso e falou assim: meu Deus do céu, sério? Mas pode falar aí, um louvor que eu acredito que tem muitas músicas lindas, mas uma dessas que tem me chamado a atenção é uma música que é tudo é para ti. É mais ou menos o refrão. É uma música atual que diz assim: tua é a glória, tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Nossa, que bênção, maravilha. Tudo para ti aí, ó. Pessoal, depois dá uma pesquisada para ver se encontra isso aí. Pastor, me diz o seguinte, já estamos chegando em reta final, falta 4 minutos. Mas a gente vai ter que se repetir isso aí, vai ter que repetir mais e mais vezes, porque é muita informação. Eu fiz uma lista que eu falei, hoje eu preciso arrancar o sangue, eu preciso arrancar a jugular do pastor Sérgio, muita informação.
Pastor, me fala o seguinte, a igreja de vocês, eu gostaria que o senhor me passasse o endereço aí, tá? Para você, meu irmão, você que está no Japão, você que está desigrejado, como alguns contam, você que está aí, não, peraí. Você que está querendo procurar algo na tua vida, o pastor Sérgio, o pastor está aqui já, vai fazer 14 anos, né, pastor? Sim. Eu já sou testemunha de falar assim, um homem de Deus, um homem que pode ir, que está em boas mãos, só pelo fato de falar biblicamente e de orar no final, já é um homem de Deus, missionário. Pastor, qual é o endereço da tua igreja para que os dias de culto, para que as pessoas que estão nos vendo, estejam no Japão, vá até lá? Nós estamos na cidade de Kokacho. É uma pequena cidade da grande Kokashi. É uma cidade mais próxima de Minakuchi. Quem está na região aonde você está, que é o Mihatman, volta de trem, volta para Kusatsu, pega o trem de Kusatsu e pega a linha que vai para Aburahi. Aburahi vai parar em Kokacho, que é a estação de Kokacho. Mais precisamente, quem já foi para Iga Ueno, quem já foi para Suzuka, se pegou a 4, a rodovia 4, passou em frente à nossa igreja. Kokacho na rodovia de número 4. Maravilha. Quais são as programações lá, os cultos? Domingo às 10 é o nosso culto, nossa celebração dominical. Quarta-feira nós temos as quartas proféticas. Terças nós temos a oração, o tempo de mulheres em intercessão, a partir das 21 horas. E quintas nós temos os homens em intercessão, 21 horas. Maravilha. E sexta-feira nós temos as reuniões nas casas, que nós chamamos de núcleos familiares. Certo. Quarta-feira, qual que é o horário de quarta? Quarta-feira, 9, a partir das 21 horas. Maravilha. Você vê que tem programação praticamente todos os dias, não é? Sim, sim. Então, que maravilha. Pastor, para a gente encerrar, me diz o seguinte, o que o pastor Sérgio não gosta? O que eu não gosto? Algo que entristece o coração do pastor Sérgio. O que eu não gosto é quando, por exemplo, uma pessoa diz ser bíblica e na prática não é bíblica. Porque ela está prestando, não porque me ofende, não porque ofende as pessoas, mas porque ela está prestando um desserviço para o reino de Deus. Dizer que é cristã e não proceder segundo a Bíblia é um desserviço para o reino de Deus. Amém. Pastor, um sonho. Um sonho? Acabei de dizer, de ter o maior número de missionários sendo parceiros até o fim da minha carreira ministerial. Não sei se eu vou chegar à meta do Oswaldo Smith, mas vou tentar. Amém. Em nome de Jesus. Pastor, me diz o seguinte, o que representa a tua esposa para você? Porque ela falou que quando fala-se de pastor Sérgio, lembra da palavra excelência. O que a sua esposa representa para você? Lealdade. Meu Deus do céu. Lealdade. É uma mulher muito leal no que faz. E filhos, o que eles representam para você? Filhos, herança. Herança. Que herança de Deus. Herança, porque herança não se trata de um presente apenas. Se trata de algo que você vai guardar para o resto da vida. Que você guarda com uma história por trás desse valor que você recebe. Maravilha. Pastor, chegamos ao final. Eu quero agradecer grandemente aí essa oportunidade. Eu gostaria que o senhor fizesse a oração. Amém. E no nome do Senhor Jesus Cristo, eu já desejar, estou à prontidão. Eu e minha esposa iremos fazer uma visita na sua igreja. Eu tenho certeza que a partir de hoje nós estaremos orando pela vida do Senhor, da igreja, para que aumente muito e muito, muito esse lugar. Tá Amém, bom? meu irmão. Que o seu sonho se realize da sua família, que as bênçãos do Senhor se multipliquem grandemente na tua vida. Amém. Faz o favor, ora pelo final, pastor. Abençoado. Pai, eu quero te agradecer pela vida do Flávio, quero te agradecer pela história que ele tem junto com sua esposa. Eu quero também abençoar a sua família, pedindo que o Senhor dê a eles as surpresas agradáveis que nos céus estão separadas para eles. Pai, eu oro para que todos aqueles que nos ouvem agora, nos veem, aqueles que ainda virão, Pai, eu oro para que o Senhor os abençoe. Abençoe aquele que está desgarrado para que volte,
porque o teu amor, Senhor, nunca acaba, que ele reconheça o teu amor. Abençoa também aquele que está firme no Senhor, abençoa para que ele tenha